gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre o livro e sobre o filme de Para Todos os Garotos que Já Amei, da autora Jenny Han, publicada aqui no Brasil pela editora Intrínseca. E o filme Para Todos os Garotos que Já Amei na Netflix, tá lá pra todo mundo assistir. Eu vou começar falando brevemente do livro pra vocês, contando um pouquinho da história. O livro conta a história da Lara Jean. A Lara Jean, ela tem uma maniazinha de superar as coisas, escrevendo cartas e guardando essas cartas em uma caixa. Isso serve como um modo de ela superar essas pessoas que ela se apaixonou. Então ela escreve cartas para esses garotos que ela já amou, como uma maneira de superá-los, digamos assim. Às vezes funciona, às vezes não, mas enfim, ela escreve essas cartas e guarda nessa caixa. Torce para que essas cartas não tenham sido enviadas e não tenham chegado aos seus destinatários. Mas aí, obviamente, a carta chega a algumas pessoas, algumas das pessoas que ela escreveu. Um deles é o Josh, que é o namorado da sua irmã, que está indo morar fora do país. E o outro é o Peter, que é um garoto que ela gostou muito quando ela era mais novinha, que é um garoto meio jogador de futebol americano, popularzinho, jeitosinho. Só que ela está muito mais preocupada com a situação do Josh, né? Porque o Josh era namorado da irmã dela, né? Então, como é que ela vai lidar com isso? Ele descobrir que ela gostava dele esse tempo todo. Mas é importante ressaltar que no livro a gente vê que a Lara Jean, ela era amiga do Josh antes mesmo dele começar a namorar a irmã dela. Nesse contexto a gente acompanha um pouquinho da história da família dela, a irmã dela se mudando e o pai dela que cuida das filhas sozinho, a mãe dela já faleceu, a mãe delas no caso, elas são em 3 irmãs, e também a irmã mais nova da Lara Jean, que pra mim é maravilhosa, e principalmente no livro aqui, que ela é ótima e ela vale muito cada risada que você dá com as coisas que ela fala. Então a gente acompanha essa situação da Lara Jean tentando lidar com essas cartas que foram enviadas para os seus destinatários, e aí ela acaba tendo que se aliar a Peter Kavinsky, tentar fazer com que Josh pense que ela não gosta mais dele e essa situação que com o namorado da irmã seja superada mais facilmente. Sobre o livro eu gostaria de dizer que eu adoro essa capa. Primeiramente eu gosto muito dessa capa e que eu li o livro mega rápido, eu li o livro em um dia de tão gostoso que é. A escrita da Jenny Han é maravilhosa, é muito gostosa. A Lara Jean também é uma personagem bastante interessante, apesar de alguns momentos aqui no livro eu acho ela bem chatinha, mas ela é uma personagem muito interessante. Temos abordagens maravilhosas no livro, tanto que a personagem é asiática, os personagens você compreende eles como pessoas não com aquela beleza extremamente absurda de modelos e celebridades, é uma beleza bem comum, assim, são adolescentes que você vê que são adolescentes comuns, vivendo a sua vida de ensino médio, etc. Mas eu acho que o mais importante focar é que é um livro muito gostoso de ler, a história é muito gostosa mesmo, é bastante dinâmica, é bastante rápida de compreender. Enfim, eu sabia que eu tinha quase certeza que eu ia gostar da história, porque eu já tinha lido resenhas maravilhosas sobre ele, mas eu não pensei que fosse tanto e não que eu fosse ler tão rápido assim e me apegar bastante a todos os personagens de Para Todos os Garotos que Já Amei. Tá, até me apeguei na história, no livro eu me apeguei até na irmã dela, assim. Então foi muito legal, o pai dela também parece ser uma pessoa bastante interessante, parece ser um cara muito legal. Enfim, todos os personagens aqui são muito legais mesmo, até os que não são tão bonzinhos assim, têm as suas peculiaridades, apesar de que a gente conhece bem pouco desses personagens que acabam se tornando meio que inimigos da Lara Jean na história, a gente conhece bem pouco. Eu queria muito conhecer mais daquela amiga dela de quando era criança, que é a que namora o Peter Kavinsky. Mas talvez nas continuações a gente compreenda melhor um pouco mais a história dessa menina, porque eu achei ela uma personagem interessante. Mas enfim, eu recomendo De Olhos Fechados Para Todos os Garotos que Já Amei, eu gostei bastante, foi um livro que eu dei 4 estrelas. E é muito gostosinho mesmo, e acho que fazia muito tempo que eu não lia um livro adolescente que era sobre romance que fosse tão gostoso de ler. Enfim, só indico Para Todos os Garotos que Já Amei, o livro é maravilhoso e essa capa fofinha, rosinha, bonitinha. Mas vamos agora conversar sobre o filme, sobre a adaptação de Para Todos os Garotos que Já Amei. Provavelmente a minha opinião já vai ser um pouco polêmica, então se você cogitar me xingar nos comentários porque a minha opinião é um pouco diferente da sua, por favor não faça isso, entenda que opiniões são diferentes e que assim que a gente vive um mundo cheio de pessoas diferentes e opiniões diferentes. Mas agregue, comente também... Opa!
Mas enfim, eu gostaria de trazer aqui as questões que eu achei relevantes, tratar de diferenças no filme, do livro, do livro, pra trazer pra vocês e também um pouco do que eu achei da adaptação. Eu acredito que teve muitas mudanças do livro pro filme e que o final ficou um pouquinho bagunçado. Acho que podiam ter mantido alguns conflitos e tensões no final, não precisava ter sido tão coloridinho assim no filme, porque no livro uma parte do final não tem, né? No filme tem um final que no livro não aparece, né? Não tem, pelo menos esse primeiro ali, óbvio, né? Eu só li o primeiro. Eu acredito que o filme é bom, sim. Eu achei o filme bom. É um filme que consegue trazer coisas muito relevantes à sua história, mas ele não consegue abraçar todas as mensagens que o livro passa. Ele consegue ser bastante raso nesse quesito. Porém, como filme apenas, eu acho que ele vai agradar muito a todas as pessoas, porque ele é um filme romântico, é um filme adolescente, ele é um filme que entrega tudo que esse gênero pede de uma maneira muito boa e com diversidade, que é uma coisa que na maioria dos filmes adolescentes a gente não acompanhou muito, pelo menos eu durante o meu crescimento, e no geral era sempre assim, tipo, tu via a mulher se esforçando muito, e o menino sempre popular, poderosíssimo, a menina era meio feia às vezes, também tinha aquela versão da menina meio feia, mas enfim, não se tinha muita diversidade, e eu achei legal porque ali a gente acompanha uma asiática e acompanha um negro. Só que eu acredito que ainda poderia ter sido trazido do livro mais ainda diversidade pro filme, né? Mas óbvio que precisamos considerar questões muito maiores no ramo do cinema lá nos Estados Unidos, né? Então, mas ainda assim é um filme que traz bem e que eu acho que consegue compreender bem essa questão de diversidade. Como eu disse também, os personagens são bem comuns, assim, a estética dos personagens do filme são bem comuns, ninguém é esbelto, maravilhoso, aquela pessoa que você olha e não consegue se reconhecer, sabe? E eu acho que isso é muito importante para os adolescentes, você olhar lá e você conseguir se reconhecer como uma pessoa, eles como uma pessoa comum e você também como uma pessoa como eles, assim, não ver uma pessoa extremamente bonita e padrão e você não se identificar com ela porque obviamente você não é assim, né? Pelo menos a maioria das pessoas não são. Diferente de alguns apontamentos onde disseram que a Kitty, que é a irmã da Lara Jean no filme, era mais divertida, eu discordo veementemente. Pra mim, acho que é o ponto que eu mais discordo. A Kitty do livro, pra mim, é muito mais engraçada, tem muito mais personalidade. E ela fala mais ainda as coisas sem medo. Ela fala ainda mais as coisas sem medo. Eu vou ser bem sincera pra vocês, humildemente, eu acho que não funcionou muito bem como adaptação. Lendo o livro, o livro estava muito fresco na minha cabeça, muito fresco mesmo, então foi ótimo pra mim eu ter terminado de ler o livro e logo ter assistido o filme. Mas eu acho que ele não funcionou muito bem como adaptação, mas como filme adolescente independente, ele é bem gostosinho de assistir sim. Ele tem alguns aspectos que obviamente são bem bobinhos, mas eu acho que isso é normal, né? Mas ele traz muitas coisas legais e é um filme muito gostosinho de assistir, com certeza. Ele me lembrou um pouco o filme Gatinhas e Gatões, que eu acho também, quem não assistiu, é um filme de 1980 alguma coisa, que vale muito a pena ser assistido, porque às vezes os jovens hoje em dia têm aquela mania de querer assistir só filmes desse ano passado já é muito velho pra mim, mas Gatinhas e Gatões é um filme que vale muito a pena e também tá na Netflix pra assistir. É um filme adolescente que, de alguma maneira, eu identifiquei muitas coisas semelhantes em Gatinhas e Gatões, no modo como são elaborados, né, filmes adolescentes e particularidades bem específicas desse gênero entre Gatinhas e Gatões e Para Todos os Garotos que Já Amei. E da mesma maneira que Gatinhos e Gatões, o filme acaba não tendo uma moral muito forte no final. Acho que o livro consegue trazer muito mais essa questão de moral do que o filme traz. Assim, ele não traz pra mim eu não senti uma moral no filme, assim. Já no livro eu senti muitos aspectos morais que são trazidos para a história, que dão uma conclusão bem bacana para a história, um fechadinho assim, fica bem redondinho no final. Mas é importante ressaltar que nada disso faz com que o entretenimento do filme por si só seja perdido, assim. Eu realmente fiquei decepcionada porque acabei me apegando muito em fazer comparações e isso não é ruim. Então acho que eu teria aproveitado muito mais se eu tivesse assistido unicamente o filme. Sobre as atuações, eu vou trazer pra vocês uma comparação, que também ali já vindo as comparações, né? Mas é que acaba que a gente vai assistindo e a gente lembra de algumas outras histórias, lembra de alguns outros filmes recentes que a gente viu. Vou trazer pra vocês a exemplo Simon versus Agenda Homo Sapiens, que no caso ficou com Amor Simon, que apesar de eu ter achado também alguns problemas na questão de adaptação de Simon e Agenda Homo Sapiens versus Agenda Homo Sapiens,
pra Como Amor Simon, né, do livro pro filme, eu gostei muito mais das atuações daqueles atores. Eu acho que eles têm muito mais experiência, me pareceu, assim. Posso estar equivocada, mas as atuações deles, pra mim, foram infinitamente melhores nesse quesito. Mas eu acredito muito que esses atores vão melhorar muito mais as suas atuações. Tanto que, pra mim, o que faz o Peter, que é o Noah Centineo, ele fez Simon não, ele fez Sierra Burks é uma Loser, né? E eu adorei a atuação dele em Sierra Burks é uma Loser. Eu acho que ele tá muito melhor, assim, ele tá menos bobo em Sierra Burks. Acho que a história dele, na verdade, a história do personagem tem uma base muito maior, né? Tanto que em Sierra ele tem um irmão que é surdo, então tem toda uma história, né? Você compreende que ele não é tão galanzinho como ele interpreta para Todos os Garotos que Já Amei. Em Sierra ele é um personagem mais comum, né? E por sinal, eu adorei Sierra Burks, eu já aproveito pra indicar, é um filme que eu gostei muito. Teve gente que não gostou, mas eu acho que, sei lá, pra mim ele me tocou muito mais, assim, essas questões de bullying e do modo como ela mesmo reflete tudo isso e como ela lida com tudo isso, né, em caso de Sierra Burks. Mas, voltando para Todos os Garotos que Já Amei, provavelmente muita gente não vai concordar comigo, mas eu realmente finalizei o filme querendo muito mais. Foi uma adaptação que eu tava esperando demais, porque eu só tinha visto pontos positivos. Eu demorei pra assistir, eu não assisti no dia que lançou, então eu via, ai, nossa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E aí eu fui naquela, né? Eu acho que a expectativa também acabou me dando uma, sabe, assim, acabei, né? Me decepcionando mais ainda com essas expectativas altas que as pessoas estavam falando que era muito bom. E aí eu acabei me decepcionando, então eu acabei o filme meio, sabe? Então, não sei, eu fiquei triste. Curiosamente, assim, eu fiquei triste por terminar o filme assim. Obviamente que eu não queria ter tido esse sentimento após o final do filme. Apesar que eu acho que eu fico sempre esperando adaptações de filmes tão maravilhosos quanto Jogos Vorazes, sabe? Mas eu tenho que pensar assim, não, Jogos Vorazes é Jogos Vorazes, você não pode esperar tanto assim de tudo também, então tenha paciência. Mas eu realmente sempre torço para que elas sejam tão boas quanto, né? Mas incrivelmente Jogos Vorazes também tinham atores maravilhosos, né? O que melhorou muito, toda a questão gráfica do filme, os efeitos especiais, enfim. E a história também era fantástica, não que essa não seja, né? Mas enfim, eu amo muito Jogos Vorazes. Vou dizer também que eu sou extremamente chata, que nada eu gosto. Eu acabei de postar um vídeo sobre o filme de Todo Dia, que foi uma adaptação do livro Todo Dia do David Lefter, e eu gostei muito, muito, muito daquela adaptação. Então eu vou deixar aqui o card pra vocês assistirem o vídeo e verem que eu não sou tão chata quanto estou parecendo aqui e que tem algumas adaptações que eu gosto bastante. Ainda assim, eu acredito que tanto o segundo quanto o terceiro livro merecem ser adaptados, por mais que eu ainda não tenha lido eles, mas eu acho que é muito importante para os fãs, principalmente, assistirem todos os filmes de todos os livros. É muito triste a gente ir lá e até o cinema assistir o filme 1 do livro 1 e aí nunca mais ver, nunca mais saber das adaptações dos outros livros, né? Como exemplo, temos aí Divergente, temos Academia de Vampiros que nunca mais, temos Cidade dos Ossos que depois foi pra série, mas a adaptação dos livros pra filme não continuou. Então tem muita coisa que a gente acaba ficando triste porque a gente se apega, né, a determinadas histórias já nos livros e aí a gente torce muito para que elas sejam adaptadas para filmes, né? Enfim, eu gostaria de dizer que o filme não entrou para um dos meus filmes favoritos de 2018, mas o livro entrou sim, vai entrar sim para um dos meus livros favoritos de 2018. Ganhou um lugar cativo no meu coração e vai ficar aqui por muito tempo. Acredito que era isso que eu gostaria de falar com vocês, gente. Eu quero que vocês deixem ali nos comentários o que vocês acharam, a gente pode conversar, trocar umas ideias e entender melhor alguns aspectos que eu gostei e alguns aspectos que eu não gostei, pra ver se vocês concordam e a gente pode conversar muito e etc. Enfim, muito obrigada por terem assistido, um beijo grande pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!